Oi, gente, vocês sabiam que a legislação prevê direitos específicos para algumas categorias? Não? Então eu vou falar com vocês de vários direitos que são previstos para cada tipo de categoria. Hoje eu vou falar com vocês uma categoria que gera muita polêmica até hoje e que tem muita consulta tanto no meu escritório quanto aqui no YouTube. Gente, aqui no meu canal tem muita pergunta sobre motoboy. Quais são os direitos trabalhistas do motoboy? A gente tem que lembrar que o motoboy, ele vai ter direito trabalhista desde que ele tenha registro em carteira. Se ele não tiver registro em carteira, mas tiver habitualidade, se ele tiver algumas situações em que prevêem o vínculo trabalhista, né? Ele vai todo dia na empresa, ele trabalha sempre no mesmo horário, por exemplo, das 11 às 3 horas da tarde, entregando quentinha, de segunda a sábado, por exemplo, ele tem sim direito ao reconhecimento do vínculo trabalhista. Independentemente se for de maneira parcial, né, num regime aí de 4 horas, de 6 horas até o regime de 8 horas, ou até situações em que prevê o regime de 12 por 36. Precisa verificar qual é a habitualidade desses motoboys. Tendo vínculo trabalhista, esse motoboy, ele vai ter direito básico como fundo de garantia, que é 8% do salário que ele está recebendo. Ele tem um piso da categoria. Se não tiver piso da categoria, ele vai ter direito ao salário mínimo nacional ou estadual, dependendo do estado. Aqui em São Paulo fica muito mais fácil porque praticamente todas as profissões têm o seu sindicato, sua categoria ali, e aí tem a convenção coletiva da categoria ou acordo coletivo de trabalho. Mas alguns estados nem sempre tem um sindicato ou não tem o piso da categoria, ou às vezes o piso da categoria pode ser menor que o salário mínimo. Nesse tipo de situação em que é muito difícil acontecer, mas se acontecer é sempre com base no salário mínimo. O piso da categoria é sempre um valor maior que o salário mínimo estadual ou nacional. Além do fundo de garantia, vai ter direito ao INSS, o motoboy vai ter direito ao adicional noturno. Muitos entregam pizzas, entregam no horário que é à noite, fazem algumas entregas médicas. Também tem muito motoboy que trabalha com entrega de material para hospitais, para médicos em cirurgias de emergência e tudo mais. Então, nessas situações a gente tem a situação de prever o adicional noturno de 20% e a redução da hora noturna, como empregado normal. Ao invés da uma hora dele ter 60 minutos, ela tem 52 minutos e 30 segundos. E o horário noturno, lembrando que é das 22 às 5 horas da manhã. Além de tudo isso, né, os direitos básicos trabalhistas, como o recolhimento do INSS, a gente tem a situação do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade já é previsto na lei. Então, se entrar com uma ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo ou pedindo somente o adicional que nunca foi pago, o adicional de periculosidade, não há necessidade de perícia, já que a lei já prevê essa situação para o motoboy. Todo motoboy tem direito a 30% sobre o valor do seu salário, tá? A periculosidade é sempre sobre o valor do salário nominal do empregado. Se fosse insalubridade e não periculosidade, aí seria de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo nacional, tá bom? Não salário mínimo estadual. Ele vai ter direito ao salário e mais 30%. Ah, se ele fizer hora extra, também vai ter direito à hora extra. A hora extra dele vai ser 50% normalmente, dependendo se tiver na categoria alguma previsão diferente disso. E também no domingo, feriado, trabalhou 100%. Não podemos esquecer que ele vai ter direito ao descanso semanal remunerado, ou seja, ao nosso domingo. Ah, mas tem categorias que não dá, precisa trabalhar os domingos, então ela vai ter direito a pelo menos um domingo por mês, os demais domingos vai ter a compensação e tudo mais. Então ele abarca todos os direitos trabalhistas, mas a gente tem esse de acréscimo na questão do motoboy, a questão dos 30% sobre o salário nominal, que é o adicional de periculosidade para o motoboy, que já é previsto em lei. Faz pouco tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos, se eu não me engano, tem esse adicional. E aí muitos usam, né, de fraude, porque motoboy não tem vínculo e tal, para não dar o benefício do adicional de insalubridade. Precisa tomar cuidado no caso de fraude. O empregado, ele pode sim pedir vínculo na Justiça do Trabalho e aí, consequentemente, um dos reflexos do vínculo trabalhista é o adicional de periculosidade. Para os advogados que estão assistindo aqui, precisa pedir o adicional de periculosidade, porque se você não pedir, automaticamente o juiz não vai dar, porque seria um julgamento ultra petita, além do que foi pedido, e o juiz só julga o que é pedido. Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Todo motoboy
tem registro em carteira ou que trabalha numa situação de vínculo trabalhista, mas sem o reconhecimento devido desse vínculo, vai ter direito ao adicional de periculosidade, deve ser pedido. Dependendo da situação também, vai acabar gerando dano moral. Então, empresas, tomem muito cuidado com essas situações, com os motoboys de vocês, porque, claro, a gente precisa muito de motoboy. Ah, e tem outra situação também, que todo mundo fala, e logo vai ter vídeo aqui no canal falando sobre isso, a questão da uberização. Na uberização, a gente tem o iFood, por exemplo, né, que é um fenômeno trabalhista aí, em que a gente não tem um vínculo direto com as empresas, o Uber, né, a pessoa se cadastra no aplicativo e aí ela faz Uber, a pessoa se cadastra no iFood ou no Uber Eats ou em outras plataformas ali pra fazer a entrega, e aí não entrega só pra um local, entrega pra vários locais. A gente acaba não tendo efetivamente um vínculo. Tem divergência pra tudo quanto é lado, tem decisões das mais diversas possíveis, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão do iFood e do Uber Eats, né, pra quem é motoboy. Ou agora tem o Uber também de entregas, tem o Uber motoboy e tal. Também a gente precisa olhar com um certo cuidado, com uma certa parcimônia, porque não é pacificado. Por mais que ele trabalhe todos os dias, que ele trabalhe, entre aspas, subordinado às normas, né, e decisões do aplicativo a qual ele se cadastrou, não temos decisões pacíficas. Então não dá para falar para vocês que realmente, se pedir reconhecimento de vínculo com essas plataformas aí para fazer entrega, vai conseguir ou não. Mas eu vou fazer um vídeo todinho explicando só isso, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e também de compartilhar. Até a próxima profissão e até o próximo Direito Trabalhista.